Episódio 4, Take 1, PI em Ação. Oi, pessoal, estamos de volta aqui com mais um PI em Ação. Esse é o nosso 4º episódio e hoje a gente vai falar sobre um assunto que dá muito assunto, na verdade, que é dores do marketing. Vamos lá, a gente está vivendo, em uma era muito globalizada, as pessoas estão cada vez mais construindo, produzindo conteúdos, para diversas redes sociais, cada vez mais, as pessoas estão mais engajadas em produzir conteúdos, em se mostrar, em fazer ali o seu marketing, tanto para qualquer área que seja, que não seja somente a área do direito, e quais são os desafios na hora da gente criar esses conteúdos. A gente vê aí que tem bastante barreiras, que às vezes a gente não estamos atentos a o pessoal do marketing, às vezes não tem o conhecimento. E hoje é isso que a gente vai trazer aqui, essa informação aí para a gente tentar ajudar o pessoal a lidar com essa dor, com esse problema, de uma forma mais agradável, sem que você faça um post e depois o seu post é derrubado, ou aconteça algo do tipo, você recebe uma notificação, criou sua identidade visual, e aí você não pode mais utilizá-la. Então a gente hoje vai tratar sobre isso aqui. Perfeito, é isso aí. E temos muitos assuntos. Vamos começar de uma forma bem ampla, que é o uso indevido de propriedade intelectual nas redes sociais, Então, em toda e qualquer rede. Aí a gente tem muito assunto para falar, porque começa por marcas, vai ali pelo direito autoral também, então uso de imagens, de fotografias, o que é banco de imagem, o que não é banco de imagem, o que a gente pode replicar, o que a gente não pode replicar. Então, a gente tem muitas dúvidas, que eu acredito que a gente sempre acaba se deparando com um gap que existe entre o jurídico e o marketing. Isso foi uma coisa que a gente verificou aqui no escritório, a partir do nosso dia a dia, que o marketing e o jurídico eles não se comunicavam dentro das empresas de uma forma tão benéfica para o negócio. Então, assim, quando a gente coloca duas áreas que precisam trabalhar em conjunto e elas não conseguem realmente dialogar de forma que esteja alinhado na hora de fazer essa comunicação se tornar pública, a gente atua aqui no escritório de forma a auxiliá-los. Então, o conteúdo de hoje é para que eles possam ter essa comunicação, esse canal facilitado. E aí, o primeiro assunto, a primeira abordagem aqui seria o uso indevido de marcas. Quando que a gente verifica isso? Quais são os cenários que isso pode acontecer? A gente tem um caso concreto que aconteceu, já que não só engloba marcas, mas também direito autoral, que é de um reality show, que a gente fez ali um mapeamento, monitoramento, e a gente agiu em diversos casos, verificando que nas plataformas estavam sendo utilizados tanto marca quanto elementos autorais desse reality show, o que a gente chama de marketing de emboscada, que é quando uma publicidade é feita para pegar carona em um outro ativo. Então, vamos dizer, tem esse programa de televisão, que é um programa de televisão muito conhecido, e tem os seus patrocinadores. Esses patrocinadores, eles pagam recursos financeiros para ter as suas marcas compartilhadas, divulgadas no programa. Esse é o interesse deles, é um ganha-ganha, O programa recebe o recurso financeiro e o patrocinador recebe a divulgação da sua marca. Então, no momento que outras partes que não são patrocinadoras do programa fazem a divulgação das suas próprias marcas utilizando o programa, é o que a gente chama de marketing de emboscada. Ou também falam muito de carona, Porque surfar no hype. Exatamente isso. É você pegar carona em algo que, na verdade, está sendo protegido. Sim. Então, e nesse caso, principalmente, o interesse, quando a gente fala em marketing de emboscada, o interesse é proteger os patrocinadores, para que o programa de TV, ou seja o que for, o evento, tenha realmente ali o porquê de você patrocinar. Então, a gente tem, por exemplo, o Rock in Rio. O Rock in Rio tem os seus patrocinadores e as marcas estão sendo ali divulgadas no evento. A gente teve isso há pouco tempo ali disseminado. Se a gente não tiver a contrapartida
de só aquelas marcas que foram as patrocinadoras são ali divulgadas, são compartilhadas, qual vai ser o interesse do patrocinador? Então, a nossa atuação é de fiscalizar o uso indevido e não autorizado, né, de marcas e direitos autorais, para a gente poder realmente ter a proteção da propriedade intelectual e garantir o direito dos ativos intangíveis daquela empresa, que é, na verdade, responsável pelo programa de TV, enfim. E aí, Ellen, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre quais são as repercussões que isso pode trazer para quem está ali produzindo esse conteúdo, ou seja, para a galera do marketing, né, da área de publicidade que produz esse conteúdo, fazendo o trabalho deles ali, e de repente se depara com uma potencial infração de direitos de propriedade intelectual, como já aconteceu com os nossos clientes. Assim, muitas vezes a gente pega alguma situação de um cliente que vem para a gente falando que, olha, eu encontrei essa infração aqui na rede social. Eu não autorizei esse uso dessa marca, tem esse post aqui. Como é que a gente age nesses casos? Bom, nesse caso, inicialmente é importante, né, esse alinhamento prévio entre o jurídico e o marketing para que eles saibam as limitações das suas publicidades, enfim, das suas publicações na internet para que tudo esteja em conformidade legal. Inicialmente, o que pode ser feito diante de uma identificação de um uso indevido a gente tem as denúncias que podem ser efetuadas nas próprias plataformas por uso indevido da marca, por direito autoral, também infração a direito autoral. E também tem outras medidas como notificações extrajudiciais que podem também ser enviadas para que esse terceiro remova aquele conteúdo. E também quando a gente fala nessa questão de denúncia, também a própria plataforma ela vai fazer o takedown, ela identificando que aquele conteúdo está fazendo violação, né, ao direito de terceiros, ela automaticamente, mediante, né, essa denúncia inicial, ela vai fazer aquele takedown do conteúdo, o que também é algo que a gente pode trazer como muito negativo para aquela empresa que está fazendo essa violação, né? Porque ela pode ter não só o conteúdo retirado ali da internet, mas toda a sua conta. E isso vai prejudicar toda a abrangência, né, toda a proporção que ela inicialmente já teria, né, conquistado na internet, de clientes, de seguidores, credibilidade. A imagem, né? A imagem da companhia fica prejudicada, sim, né? Sim, exatamente. E além disso, ainda tem o prejuízo de ter que lidar com uma conta desativada. E às vezes é uma conta específica que foi autorizada ali para uma companhia, por exemplo, que é segmentada, né? Então tem ali a sua atuação estadual, por exemplo, a regional. E aí essa atuação regional estadual tem uma conta específica para cada uma dessas regiões. E essas contas têm um nome, né, já fechado. E quando fazem a derrubada, até para conseguir um novo nome igual, sim, é uma problemática. Então, acho que a dor se a gente for levar para o dia a dia deles, é muito além do simples aspecto jurídico de como vamos resolver isso aqui. Né? Tem toda a abrangência ali da marca mesmo, e de como a companhia é vista pelo público. E você falou da tecnologia, né, Ellen, de que a própria plataforma pode fazer a derrubada, e a gente estava até conversando mais cedo sobre quando a gente coloca no YouTube as informações aqui, até o que a gente está fazendo agora nesse momento, essa gravação, e que o próprio YouTube faz ali uma análise prévia do conteúdo que a gente está divulgando e se ele respeita certos direitos autorais. Então, ele mesmo já sinaliza se é um conteúdo licenciado, se não pode, porque as plataformas começaram a fazer investimentos vultuosos para ter tecnologias para essa proteção. Então, é bem interessante entender como que essa dor do marketing de pode ou não pode, ela é sentida até no momento que você vai publicar. Então, assim, o time, normalmente quem faz a publicação não é o jurídico, e aparece ali, conteúdo licenciado, essa imagem pode ou não pode. Então, o time do marketing sabendo o que ele pode e o que ele não pode fazer,
facilita até na hora de fazer a postagem. Olha, eu estou fazendo com base nisso aqui, nessa parte legal aqui, enfim, ou foi autorizado, esse fotógrafo me enviou essa foto, enfim, e me licenciou essa imagem. Então, a questão do licenciamento de direito autoral, de marca, de ativos intangíveis, propriedade intelectual no geral, é muito relevante para a atuação nas mídias digitais. E é importante também a gente mencionar que, além dessas questões administrativas, né, de solução dessas violações, como envio de notificações, de takedown, denúncias, também tem as medidas judiciais, né, que essas empresas que são vítimas, né, desses abusos, elas podem também demandar na justiça por indenizações, não só no caráter de danos morais, mas também materiais, patrimoniais, né, tendo em vista que o terceiro se apropriou também. Isso, caso de concorrência, porque está usando o conteúdo indevido para fazer ali a sua publicidade. Então, é uma questão que traz muitos danos para quem faz esse tipo de violação, não só nessa questão mesmo da própria empresa, né, que pode perder a sua conta na rede social, que tem uma dificuldade depois de ser reativada, podendo chegar até mesmo não ser, o que pode demandar uma ação judicial contra a plataforma para reativar, enfim. Tem várias questões negativas envolvidas que podem também atingir o bolso também das empresas e aí gerar consequências catastróficas, né? Exatamente. Eu tive uma experiência recente que eu estava ali fazendo uma palestra e me perguntaram, o pessoal que estava assistindo era uma galera ali de publicidade, do time de marketing, então é justamente o público com o qual eu espero que a gente esteja falando agora. E eles me perguntaram assim, minha conta foi derrubada por uso indevido, por exemplo. Uso indevido de direito autoral, né, de propriedade intelectual no geral. Eles me perguntaram sobre como que eu faço, então, para reativar a minha conta. Minha conta foi derrubada, o que eu faço? Assim? Eu falei, cara, assim, você me pegou, porque derrubar eu faço muito aqui. Eu faço muito takedown, né? A gente é muito contratado para fazer a derrubada mesmo. Agora, ressuscitar a conta, eu ainda não fiz. E isso é um desafio para a gente, porque a plataforma não tem obrigação de reativar. Então, se você foi denunciado e você foi derrubado, juridicamente a gente não tem como obrigar a plataforma a reativar. Para haver essa obrigação concreta, não basta uma atuação extrajudicial. Vai ter que ir para a linha judicial. Você pode até entrar em contato com o Instagram, mas vai partir do pressuposto de uma boa vontade ali da plataforma, sim, porque ela não tem obrigação pelos seus termos e condições. Então, pelo próprio regulamento da plataforma, não tem obrigação para reativar a conta. E aí a gente vai ter que encontrar estratégias legais para poder corroborar um pedido numa eventual ação judicial. Então, provavelmente, isso não vai ser realizado como a gente faz a derrubada, que é só extrajudicialmente através de uma denúncia na própria plataforma. De forma tão rápida. E de forma rápida, porque infringiu o direito de propriedade intelectual. A gente foi lá, denunciou e fica monitorando para ver se eles vão derrubar. Não derrubou, denuncia de novo, faz a insistência, né? Até sair do ar aquela conta que está infringindo o direito de terceiro, do nosso cliente, enfim. Agora, realmente, ressuscitar a conta é um trabalho aí que vai exigir uma análise mais aprofundada do caso concreto específico. Não dá para a gente generalizar. E o que tem acontecido bastante também, né, é a questão de contas que são criadas para aplicar golpes, né? A gente vê bastante contas que são criadas com o mesmo nome, vendendo o mesmo segmento, o mesmo produto, e são criadas ali para aplicar golpes, né? E como que a gente poderia fazer para se defender, né? Eu, como uma pessoa que sou o dono do Instagram ou da empresa, o que a gente poderia fazer para poder estar se defendendo ali, para evitar que essas novas contas sejam criadas, evitar que a gente passe por esses problemas de golpes sendo aplicados em nome da nossa empresa?
Exatamente, a proteção do direito de propriedade intelectual vai ser um bom caminho. Então, você proteger a sua marca, você registrou a sua marca, você tem o documento de registro, o certificado de registro do INPI, e você viu que tem um terceiro criando uma conta fake, uma conta fraudulenta, com o nome da sua marca, seja para aplicar golpes ou simplesmente qualquer finalidade, utilizando indevidamente a sua marca, você pode fazer a denúncia na plataforma com base nos termos e condições de uso da plataforma, ou seja, o regulamento próprio, não é um aspecto legal, né? Porque se a gente for pelo aspecto legal, o Marco Civil da Internet ele não traz a obrigação de retirada de conteúdo dos provedores. Na verdade, ele faculta essa condição, essa ação, faculta essa possibilidade de retirar do ar o conteúdo e só obriga mediante notificação judicial. Então, a gente tem ali esse mecanismo que a gente utiliza. Quando você desrespeita algum direito de propriedade intelectual, a gente utiliza disso para poder atuar nesses casos que você sinalizou de golpes, que acabam trazendo uma repercussão para o consumidor, mas em primeiro lugar, para a gente poder ter a derrubada da conta, isso facilita o processo, porque precisa da comprovação do direito. Então, para a gente poder comprovar o direito, você tendo um certificado do órgão responsável por analisar e conceder o registro aos titulares de marca, aí facilita o nosso trabalho. A gente só vai incluir o registro da marca, o certificado de registro, e a gente consegue ali a derrubada daquela conta de forma muito mais fácil e mais ágil. O que é bem diferente que ocorre bastante, que eu vejo que pedem para fazer denúncias, né? Demora. E isso demora muito, isso não é efetivo. Então, a Ellen aí, a nossa mestra das denúncias, já derrubou inúmeras plataformas e inúmeras contas, na verdade. E como é que é para você, Ellen, esse trabalho? Como é que é quando você tem a comprovação, quando você não tem a comprovação? Pois é, o Instagram, por exemplo, ele pede, um dos requisitos no preenchimento do formulário de denúncia é o certificado de registro de marca. E ele pede para colocar ali o link ou o próprio documento, porque isso tudo é analisado na comprovação ali do direito que você está evidenciando ter, até porque ele não pode, né, violar um direito de terceiro, promover o takedown de algum conteúdo ou de alguma conta, se você não está demonstrando que você, de fato, tem titularidade sobre aquele direito que você alega ter. Sim. Até para não prejudicar também terceiros. Então, ele faz toda essa análise documental e ainda é importante você respaldar, né, trazer argumentos para aquela denúncia que possam fundamentar e esclarecer para a pessoa que está analisando o seu pedido para poder efetivar, né, eles alcançarem ali o seu pedido e remover aquele conteúdo da internet. Algumas vezes a gente precisa fazer uma segunda denúncia, porque eles não compreendem o que de fato está sendo violado ali naquele momento. E a gente tem visto muitos casos de perfis que principalmente atacam não só a empresa, mas como os próprios CEOs. Então, isso é muito importante a gente ter, as empresas terem no seu monitoramento não só a própria marca, mas sim também aquele que é o líder da empresa, que está representando aquela personalidade que é a cara da empresa ali no mercado. Porque muitas pessoas também pegam fotos do próprio conteúdo, né, postado pelos CEOs ou pelas empresas, enfim, conteúdo institucional, para fazer novos perfis e até também de funcionários que estejam ali engajando o conteúdo ali na internet para justamente ludibriar os usuários da plataforma e associar com algum tipo de golpe mediante Pix, por exemplo, que está super comum. Então, é importante esse monitoramento diário, porque sempre tem algum perfil ali surgindo com o nome da marca, com a marca da empresa, ou com as pessoas que estão associadas a ela. E isso é muito importante também, a questão que você falou do golpe Pix, porque na área civil, consumidor, a gente tem visto uma grande crescimento de ações nesse sentido. Então, os consumidores, eles caem nesses golpes
né? E aí o que eles fazem é ajuizar contra a empresa, né, que eles acreditavam ser. Então, vamos supondo que fosse uma empresa de alto renome, ele acredita que é que está comprando com aquela empresa, que está falando com algum funcionário daquela empresa, e depois ele percebe que ele caiu num golpe Pix, ou numa fraude, boleto, não sei, algo do tipo. E quando ele percebe isso, ele ajuiza a ação contra a empresa que ele achou que estava fazendo ali aquela negociação. E isso é muito importante quando as empresas já estão fazendo, né, esse monitoramento, já estão fazendo tudo, se prevenindo para proteger os seus ativos de propriedade intelectual. Porque quando a empresa já tem uma jurisprudência, assim, que na sua maioria das vezes ela é favorável às empresas, né? Assim, o consumidor, na maioria das vezes, é julgado improcedente, mas existem casos em que são julgados procedentes. E aí você imagina, você empresa que uma pessoa caiu no golpe Pix de 50 mil reais e você ter que pagar esses 50 mil reais pela negligência ali que a pessoa teve ao negociar. Então, quando a empresa já demonstra, a gente fez tudo o que podia, a gente tentou fazer o takedown, a gente tentou proteger os nossos ativos, já é uma forma de demonstrar uma boa-fé ali no judiciário, né? E você conseguir ali uma improcedência e as empresas não serem condenadas nesse ponto, né? Então, assim, é muito importante, de fato, ter essa atitude preventiva. Essa comunicação, né? Entre o marketing e jurídico. E o jurídico. Isso que a gente está destacando aqui, que eu acho que é o mais importante da gente evitar as dores. Porque as dores só existem porque não tem essa comunicação, porque tem esse gap muito grande entre o marketing e o jurídico. Sim. O marketing é a galera cool, a galera maneira, criativa, e o jurídico somos nós, os mais conservadores, vamos dizer assim, mas estamos mudando um pouco isso. Mas a ideia é que essa comunicação ela se aproxime mais, porque a partir do momento que o marketing informa ao jurídico, vamos lançar um produto, essa é uma marca nova da companhia. E antes desse produto ser lançado, dessa marca ir para o conhecimento do público, ela está registrada, se abrirem logo na sequência uma conta fake e tentarem fazer um golpe com essa marca, o jurídico já tem como se proteger e proteger a companhia, né? Já tem como proteger o negócio. Então, essa comunicação entre marketing e jurídico é muito importante, até para fins de conscientização. Então, quando a gente está falando de dor, a gente abordou muito aqui a questão do uso indevido da marca. Então, a gente sabe que tem que ter o licenciamento da marca para poder utilizar. Se você vai mencionar, por exemplo, um programa de TV que é patrocinado, você precisa de autorização, você precisa ser um patrocinador para poder divulgar a marca daquele programa de TV. Então, a gente falou de todos esses aspectos e tem também a questão da própria criação do conteúdo pelo marketing. Quando o time de marketing, de comunicação em geral, vai fazer a criação do conteúdo, às vezes ele não sabe, ele esbarra no limite da possibilidade dele. O trabalho dele é criar. E quem cria é criativo. Então, eles vão utilizar de todas as ferramentas disponíveis para ele para fazer a criação desse conteúdo. Mas o que a gente tem se deparado é com muita infração de direito na criação de conteúdo online. E um desses exemplos são os bancos de imagem que são utilizados para poder fazer o conteúdo, né? Então, você vai fazer aquele post, você vai no banco de imagem, você pega aquela imagem e utiliza. Mas, quando você está trabalhando com banco de imagem, você precisa entender qual é o conceito do banco de imagem. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar é do Pinterest. O Pinterest não é um banco de imagem. O Pinterest é um aplicativo para fins de compartilhamento de imagens inspiracionais. É isso. É para servir de inspiração. Então, eu tiro aqui uma foto da Rebeca e a pessoa vai querer também tirar uma foto da Rebeca num cenário parecido, gostei dessa pose dela. Enfim, vai utilizar essa imagem que eu fiz de inspiração para fazer a dela. Mas não pode pegar a imagem que eu tirei da Rebeca e utilizar no seu conteúdo. Por quê? Porque tem o direito do fotógrafo. Se tiver uma pessoa na imagem, tem o direito da pessoa, o direito de imagem da pessoa. Então, quando a gente está falando, vamos dizer assim, um conteúdo que é uma imagem da natureza. Então, tirei ali uma foto, coloquei
no Pinterest e alguém pegou e falou, vou compartilhar, vou criar um conteúdo a partir disso. Não pode no Pinterest. Por quê? Porque não é um banco de imagem. Não tem autorização. Licenciamento da plataforma não inclui uso de imagens para recriação, nem para transformação, nem para modificação. Agora, se você contrata um banco de imagens que tem essa possibilidade, vou dar um exemplo muito comum, que é o Canva. O Canva você pode. Ele tem autorização dentro do regulamento dele que licencia o uso dessas imagens. Então, ali há um banco de imagens. O conceito do banco de imagens é: eu contrato a licença para o uso das fotos, das imagens. Então, contratei a licença para o uso das imagens, posso utilizar as imagens conforme a licença que me foi concedida. Então, no caso do Canva, tem. E você tem também a possibilidade de editar, de transformar. Agora, no Pinterest não tem. E muitas pessoas estão utilizando as imagens do Pinterest. É muito comum, principalmente influenciadores digitais, blogueiros. Assim, é até um pouco assustador ver o quanto que está sendo disseminada a possibilidade de uso dessas imagens, mas isso está ferindo os direitos de terceiro. Então, é aquela ideia, né? Ser criativo, usar da criatividade, mas sem ferir o direito de ninguém nesse processo. Então, eu acho que essa também é uma dor muito comum que a gente verifica. E vocês conseguem recordar de alguma outra? Eu me recordei que a questão dos memes também é muito importante, porque geralmente os memes estão vinculados à imagem de alguma pessoa, só que num sentido mais humorístico, né? Por exemplo, aquela moça que falava sobre os 3 reais, que ficou muito conhecida na internet, e terceiros fizeram, além dos posts, né, inspirados nessa fala dela, camisetas, canecas, e ela processou quem fez utilizou de forma indevida sem autorização dela. Então, isso por si só também já demonstra uma outra dor que a gente vê, que é super comum as pessoas fazerem memes, principalmente de assuntos que estão em alta na internet. No entanto, é importante que se tenha em mente também a necessidade de uma autorização, principalmente quando a gente está vinculado à imagem, né, de alguma pessoa naquele meme estampada. E principalmente também se o meme não traz algum malefício, né? Não é de uma forma pejorativa, né? E é legal você ter trazido esse assunto, porque tem uma distinção técnica jurídica que eu acho legal da gente fazer quando a gente está falando de imagem, que talvez as pessoas que estão escutando a gente não saibam. Quando a gente está falando de imagem, direito personalíssimo, ou seja, o direito da pessoa, então a imagem da Ellen, a imagem da Gabriela, a imagem da Rebeca, e enfim, de quem mais estiver assistindo a gente. E a gente também pode estar falando da imagem como uma fotografia, o direito daquela imagem que foi tirada, né? Então, aquela imagem é um direito autoral do fotógrafo. Sim. Agora, se for, quando a gente está falando de uma foto de uma pessoa, tem o direito de imagem da pessoa e tem o direito do fotógrafo, que também é o autor daquela fotografia. Então, tem um duplo direito incidindo e que você pode estar infringindo duplamente também. Então, é importante a gente ter isso em mente, que não é tão simples quanto parece. Eu vi uma imagem, eu vou replicar aqui e tá tudo ótimo. Quando a gente está falando de banco de imagem, a gente tem dupla autorização. Então, a pessoa que foi a modelo da foto, ela autoriza o uso da imagem dela. E também tem o fotógrafo, que vai ceder os seus direitos de autor, os seus direitos patrimoniais de autor, para que seja utilizada aquela fotografia dele. Mas os direitos morais, a gente precisa recordar disso, eles não são cedidos, eles são sempre e permanecem com o autor. Então, caso o autor queira ali o crédito, ele pode pedir, né? Então, a gente até tem casos que esse direito ele é mitigado por uso de mercado. Então, você não é toda foto que você vai colocar a foto tirada pelo fulano, mas existe ali um direito do autor pedir, olha, eu quero crédito nessa filmagem, nessa foto, né? Qualquer obra audiovisual, criativa, enfim, obras protegidas por direito autoral, tem o direito do autor, ou direito moral do autor protegido. Então, acho que essa também é uma dor do marketing, talvez tenha sido um pouco complexo, porque explicar isso em um curto período de tempo é um desafio, mas teve até um exemplo aí no Instagram, não sei
de uma foto que foi tirada de uma baleia, na época das baleias aqui no Rio, que foi bastante divulgada e estava lá com os créditos do fotógrafo. Foto tirada pelo... Esse é o ideal. Até teve o caso do Medina. Vocês viram do Medina que só teve um fotógrafo que tirou a foto dele, acho que ele tava na ponta, assim, da prancha. E, cara, tinham vários fotógrafos lá e só um cara conseguiu tirar aquela foto. Só então, assim... o melhor close do O melhor close. Todo mundo compartilhou aquele close. Então, por mais que ele não queira cobrar pelo compartilhamento daquela foto, inclusive ele ganha só pelo compartilhamento, porque é o trabalho dele que está sendo divulgado. Mas ele pode falar assim, você não me paga para divulgar, mas você me dá o crédito. Não. Porque ele está ganhando a partir do quê? Da divulgação do nome dele, do trabalho dele como fotógrafo. Então, isso é um direito do autor. E ele pode pedir, pode exigir. Muitas vezes a gente compartilha sem saber quem é o autor, mas a gente pode sempre facultar a possibilidade da pessoa ir lá e pedir. Então, assim, autor desconhecido, você pode dizer que o autor é desconhecido. Caso possua interesse em obter os créditos, né, solicitar através do contato X. Aí bota um e-mail para contato, ou se for Instagram pode ser o direct, enfim. Tem várias formas de você garantir o direito do outro e agir produzindo conteúdo sem ferir os direitos de ninguém. Né, à medida que a produção, né, de conteúdo vai aumentando com tanta rede social que a gente tem hoje em dia surgido, enfim, as dores do marketing elas vão se aprimorando, né, vão crescendo, vão surgindo dores novas. Desafios. Isso, novos desafios. E torna cada vez mais necessário esse alinhamento com o jurídico e o marketing no desenvolvimento das suas produções de conteúdo. Exatamente. A conscientização de quem faz a produção de conteúdo, eu acho que é o papel principal do jurídico nesse momento. Porque realmente a gente pode ter muita lei, muita disposição legal, a gente pode saber todo o posicionamento do judiciário a respeito de um determinado assunto, mas se a gente não dissemina essa informação, as pessoas, por mais que tenham boa fé, elas não conseguem aplicar por simples falta de conhecimento. Então, eu acredito que a conscientização do time do marketing, do time de publicidade e comunicação, eu acho que é o primeiro passo para a gente poder garantir que os direitos envolvidos, os direitos de propriedade intelectual, os direitos até personalíssimos, quando a gente está falando de direito de imagem, vão ser respeitados. Então, eu acho que é por aí. E, por fim, né, essa comunicação entre o marketing e o jurídico, ela serve também para garantir ali e proteger a reputação das marcas e da empresa. Esperamos que esse conteúdo tenha sido útil, trazido insights valiosos e que vocês cada vez mais protejam os seus ativos de propriedade intelectual. E é isso. Até a próxima. Até!